Dando nome aqui a todo mundo. Então é o seguinte, o Carlos Tadeu Moreno, que era um dos médicos que cuidava do dia a dia do futebol, ele foi desligado definitivamente, vai seguir a sua carreira como cirurgião e ortopedista na clínica própria. O José Sanches, que a gente está falando aqui, ele vai assumir um cargo de coordenador médico de transição. E sobem lá de Cotia da base os médicos Ricardo Galotti e Fábio Luiz Nove. Então ficou assim o novo organograma do Departamento Médico do São Paulo. Lavieri, fato é que, saindo ou não saindo, o Departamento Médico do São Paulo e o PVC já lembrou de alguns casos, como o do Jandrei, evidentemente está no olho do furacão, não porque a gente inventou que ele deveria estar. São coisas esquisitas, né, que aconteceram ao longo dos últimos anos, e não estou dizendo que a culpa é do Sanches ou de quem quer que seja, mas vamos lembrar, o Valse fez 2 operações no joelho, quase teve que encerrar a carreira, perdeu, era um zagueiro muito promissor, está lá no Juventude tentando voltar a jogar. O Luan tentou um tratamento, não conseguiu, operou, teve que voltar. O Igor Vinícius tentou um tratamento conservador, não conseguiu, vai ter que operar. O Diego Costa não entra em campo desde a final da Sul-Americana. Tentou um tratamento conservador, não deu certo, teve que operar. O Rafinha saiu de campo no jogo do primeiro turno do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, não voltou até hoje. E assim vai. Não são poucos os casos de lesões ou não lesões com coisas meio mal explicadas. Isso é inegável no Departamento Médico Eu do São acho Paulo. que Acho que esse é o grande ponto, Tirone. Independentemente de quem é o culpado, é claro que eles têm que fazer a varredura interna e descobrir, mas acho que o grande ponto é como o São Paulo se comunica no meio disso tudo. Por muito tempo a gente vê lesões e pessoas, essas operações erradas e tudo mais que vocês citaram já, e ninguém vem a público explicar o que aconteceu, para explicar, olha, a gente optou primeiro por um tratamento conservador e depois não deu. Isso acontece, a gente vê em vários times, vai ficar 2 semanas observando como reage o corpo do jogador, se não der, opera e tudo mais. Isso é normal, acontece no dia a dia de um clube de futebol. Então, acho que o primeiro erro do São Paulo também passa pela comunicação, não com a imprensa, né? No fim, a gente é só a ponte para o torcedor, mas na comunicação com o seu torcedor do porquê esse monte de erro aconteceu, esse monte de lesão. Tem uma outra questão, eu escrevi logo depois do São Paulo e Água Santa uma coluna sobre o fato de o São Paulo não ter jogado nada, e às vezes você focar no gramado tira o foco do São Paulo não ter jogado nada. São Paulo já foi outras vezes no Allianz Parque, jogou melhor do que jogou contra o Água Santa, e vários outros rivais do Palmeiras que não jogam no sintético Ninguém com machucou. frequência, não machucou, exato, e conseguem colocar dificuldades ao Palmeiras, coisa que a gente não viu o São Paulo e Água Santa ali nesse jogo. Então, eu escrevi a coluna e por que eu estou falando disso? Hoje, pela manhã, uma pessoa da diretoria do São Paulo me procurou para conversar sobre essa coluna e falar, olha, mas veja bem, você não acha que tem a diferença de adaptação e tudo mais? E aí a pessoa me citou uma coisa que me deixou pensativo, que há um erro comum assim, entre nós da imprensa, entre torcedores, quando a gente fala DM, que claro que tem os erros do DM, mas tem erros também que é parte da fisioterapia, da preparação física, porque é o cara que sai do DM e tem que ter uma atenção diferente, um trabalho diferente, uma transição diferente até voltar a jogar bola. E às vezes esses caras se machucam de uma forma constante porque eles não têm esse trabalho prévio. Então a gente usa o exemplo hoje do Palmeiras, que é o NSP, que eles falam que é Núcleo de Saúde e Performance. É um negócio absurdo. Você vê o trabalho que tem, câmara fria de não sei quantos, menos não sei quantos graus. E tudo isso que lá em 2000 a gente vai lembrar o São Paulo que era a referência. E hoje o Palmeiras tem essa referência. Então pode ter questão do médico e tudo mais, mas também tem algo que é um pouco mais abrangente, que é o setor de preparação em geral. E saindo um pouco disso, independentemente, mais uma vez, dos erros ou não, o São Paulo, Tirone, com o time reserva, os 11 reservas, deveria ter potencial e capacidade de ganhar do Água Santa. Lógico que ia ter mais dificuldade do que com o time titular, mas com os 11 reservas, o São Paulo deveria conseguir jogar melhor do que jogou contra o Água Santa. E para lembrar, né, o Galopo machucou, é o grande problema. Há 5 rodadas, o Rogério Ceni não queria colocar ele como titular. Então também tem várias dessas contradições que hoje servem para falar, o DM do São Paulo não presta, o Ceni não tem todos os jogadores à sua disposição, mas também se a gente for colocar tudo nessa panela, usando esse paulista, a gente vê que não é só o departamento médico do São Paulo que tem problema.
Mas tem uma Pegar o coisa, gancho que Danilo, você. que é engraçado. Fala, PVC. Não, é só engraçado, assim, a questão do Água Santa, lógico que devia ter ganhado do Água Santa, mas é impressionante como você percebe times que entram nessa roda viva que o São Paulo está hoje, como no passado foi o Palmeiras, como ainda é o Botafogo. O Palmeiras tinha uma coleção de 15 de Jaú, Inter de Limeira, Bragantino, Ferroviária, Novo Horizontino, e assim como o São Paulo tem hoje, Mirassol, Penapolense, Bragantino na Copa do Brasil, Colón na Sul-Americana, Tajeres na Libertadores, Água Santa no Campeonato Paulista de novo. Você vai colecionando e é uma soma de erros e às vezes até de acertos. E você vai colecionando fracassos que vão se avolumando e tirando a confiança da comunidade do clube, né? Vamos dizer aqui, 89 do Palmeiras, do Bragantino, era uma campanha de acertos que terminou com 3-0 do Bragantino. A gente pode imaginar que, sei lá, 2014 do São Paulo não precisava ter perdido no Penapolense, né? É diferente de você pensar no Água Santa agora, claro, mas todo o time na fila, e o Bodão vai se lembrar do Corinthians, tem uma coleção de fiascos. O Corinthians e Cruzeiro em Belo Horizonte do 69, que podia ganhar o Campeonato Brasileiro, o Robertão, e acabou voltando para casa em terceiro lugar. Sim, é sintomático, né? De clube na fila, as coisas vão